O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. O que eu venho aprendendo nos grupos de estudo. Capítulo 10. O significado da entrega. É isso aí, galera. Chegou no último capítulo do livro. E depois? Estamos estudando agora, né? Também não sei. Isso aí. É um trabalho. Concluir isso. É um trabalho. Mas é isso aí. Eu preciso repetir, antes de entrar no capítulo 10, eu preciso repetir alguns pontos importantes para mim. O primeiro é que esses grupos de estudos começaram lá no final de abril, por conta de um contexto de pandemia, onde eu e alguns amigos queríamos nos manter mais próximos dentro desses assuntos que nos fizessem bem. O grupo cumpriu sua função, cresceu, se desenvolveu, gerou um conhecimento muito bom pra gente, uma prática muito boa pra gente e cumpriu sua função. Algumas pessoas até continuaram com o grupo de estudos do Poder do Silêncio, né? Muito bem, eu vim gravando a leitura do livro e agora esses vídeos como parte do meu aprendizado, como um processo de eu me aprofundar naquilo que eu já estudei, como uma forma de eu, cada vez que eu olho esse conteúdo, eu consigo captar alguma coisa a mais do que eu tinha captado da vez anterior, sabe? E isso coloca o tema na minha agenda, isso me traz para prática, isso faz com que o assunto não morra no grupo de estudo, mas com que eu continue com ele na minha pauta, sabe? E isso tem sido muito bom para mim. Então esse tem sido o meu processo de aprendizado. Se você está realmente interessado em aprender o que o Poder do Agora traz, eu recomendo fortemente que você vá na fonte. Não vai ser possível te atender em tudo que o livro vai te ensinar, você só assistindo esses vídeos de forma alguma. Eu não tô aqui replicando o conteúdo, né? Isso eu já fiz na leitura do livro. Então, é importante, sabe? Se você quer mesmo aprender, que você leia, que você pratique, que você observe, que você faça do seu jeito de aprender. Esse aqui é o meu, né? Que você faça do seu jeito de aprender. E da minha parte eu só posso agradecer, porque fazer esses vídeos, gravar, conduzir os grupos de estudo é algo que me traz mais motivação para aprender alguma coisa, é algo que me traz mais compromisso, é algo que me traz a regularidade, sabe? De não desistir. Quando a gente tá junto, pra mim tem uma força muito maior, né? E tem sido assim. Então eu agradeço você que tá acompanhando do lado daí, né? Muito bem, bora lá então para o capítulo 10, o significado da entrega. Esse é o primeiro tópico desse capítulo, onde ele fala a respeito da aceitação. E aqui, novamente, essa discussão a respeito da conotação que aceitar tomou ao longo do tempo. É como se aceitar fosse uma coisa negativa, fosse desistir, fosse entregar os pontos, sabe? E não é isso. Né? O Eckhart traz que aceitar é a gente não se opor ao fluxo da vida. Ao contrário, é a gente se render a ele. Né? Você não tem condição de se opor ao fluxo da vida. Ele é muito maior, ele é muito mais forte do que você. Para que ficar negando e resistindo às coisas que a vida apresenta? Então, aceitar é lidar com o fato de que as coisas são como são aqui nesse ambiente externo. E se entregar e aceitar para a vida interior. À medida que a gente consegue aceitar e se entregar para a vida interior, a gente encontra uma força muito maior. De novo, a coisa da lâmpada e do sol. À medida em que a gente consegue atuar a partir desse estado de presença, a gente consegue visualizar melhor a situação e o que precisa ser feito ao longo do tempo e em cada momento de agora que surgir. A gente encontra calma para conseguir atuar.
Essa aceitação do agora se torna ainda mais necessária quando as coisas vão mal. É quando a situação de vida, esse contexto externo manifesto, se mostra em cenários muito mais complexos de lidar, mais complexos se a gente ficar resistindo e gerando sofrimento com eles. Esses cenários são as melhores oportunidades para a gente se aprofundar na nossa prática, de se conectar com o nosso estado de presença e com o nosso ser interior. E o segundo tópico, da energia da mente para a energia espiritual. Como é que a gente faz esse movimento? O Eckhart propõe que a gente observe, que a gente preste atenção nos nomes que a nossa mente dá para o que se passa no ambiente externo. Que a gente observe as histórias que a mente cria para justificar, para colocar no lugar de vítima, para ter razão do ambiente externo. Enquanto a gente está atuando dessa forma, a gente ainda está na energia mental. Mas é através da observação que a gente consegue ir transformando isso. Quanto mais a gente observa, mais condições a gente tem de perceber o que está acontecendo. Isso pode também nos trazer um certo engano no sentido de consciência. Por exemplo, eu estou observando e chego a identificar um padrão que se repete na minha história. E aí eu começo a justificar por que esse padrão acontece, quem são os responsáveis por ele, de onde é que vem essa história, por que eu tenho um comportamento hoje, porque eu aprendi ele assim, 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 assado. Tudo isso pode fazer muito sentido para a situação de vida. Mas, se você se identifica com essa história e usa esse padrão de comportamento para justificar seu jeito de ser, você está se identificando com o padrão, com a história, com o passado, e você ainda não está atuando a partir da presença. Qual que é o ponto aqui? Para eu mover a minha energia da mente para o espírito, eu preciso observar, mas não é só para saber o que está acontecendo, é também para conseguir atuar de uma maneira presente, a partir do meu estado de presença, e não a partir do meu padrão e da minha história. Eu já conheço o meu padrão e a minha história. Então deixa eu me libertar dele e atuar a partir do que está se apresentando nesse momento. Eu não preciso desconfiar dessa pessoa que está aqui na minha frente agora, porque eu já sei que eu tenho um padrão que se repete de desconfiar das pessoas. Para eu não desconfiar dessa pessoa que está aqui agora, eu aceito que eu tenho esse padrão e eu vejo o que eu preciso fazer para não seguir desconfiada nessa relação. O que eu preciso aprender de mim mesma e da outra pessoa para eu me libertar dessa desconfiança. E a partir do momento que eu consigo agir assim, eu vou me libertando do padrão e vou atuando com base no que se apresenta aqui agora, e não na história que eu já tive de desconfiança. Entende? Uma pessoa faz a pergunta pro Eckhart, né? Ah, mas eu tô muito consciente da minha infelicidade. É isso. Ele conseguiu contar a história e entender a matemática do padrão que se repete. Mas ele está identificado com esse padrão. Então, ele não está consciente da história dele. Ele está sabendo de onde vem. Mas consciente é quando a gente consegue atuar a partir do estado de presença, de maneira integrada com o que se apresenta agora. Então, não dá para ser consciente da infelicidade. A infelicidade não se sustenta diante da presença. Não se sustenta. Diante da presença verdadeira, não. É isso. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Quando a gente consegue aceitar e atuar a partir desse lugar, o Eckhart fala que uma quantidade enorme de energia de alta vibração se desprende e a gente sente isso. Que é algo que não dá para explicar, que tem que ser experimentado. Tópico 3. A entrega nos relacionamentos pessoais.
Ah, então quer dizer que para praticar aceitação, para praticar entrega, quando eu estiver numa relação que não tá me fazendo bem, eu preciso aceitar e entregar? Me entregar para uma relação que não me faz bem? Não, não. Você precisa se entregar para a vida interior, não para uma situação que te faz mal. Somente as pessoas inconscientes abusam e manipulam outras pessoas. Assim como somente pessoas inconscientes são usadas e manipuladas por outras pessoas. Usar e manipular faz parte do processo de inconsciência. Cada um de nós é que precisa cuidar mais da sua própria presença para não ser usado e manipulado. Isso não é responsabilidade do outro, é responsabilidade minha. Pessoas conscientes afirmam um não positivo. Que quando se vem num relacionamento que funciona dessa forma, elas dizem um não para o relacionamento sem gerar um conflito interno, uma culpa, uma mágoa, sabe? Não fica brigando aqui dentro, querendo resolver a história, querendo convencer o outro, querendo ter razão, não. Assim, é não para aquela situação específica ou para a relação como um todo. Não tá fazendo sentido para mim, sabe? Sinto muito, me perdoa, te amo, agradeço, entrego, sabe? Agradeço e entrego também, né? Então é isso. É isso. Tem uma frase nesse tópico que diz assim: que as pessoas que usam o agora como uma forma de chegar no futuro são pessoas que usam as outras pessoas como um meio para conseguir alguma coisa que elas querem. Eu fiquei um tempo com essa frase. E aí, pra mim, faz todo sentido. Se eu tô na relação com alguém e não tô vivendo esse momento que a gente tem aqui agora, independente do que pode vir a ser, se eu não tô aqui, se eu tô ligada no que pode vir a ser, quer dizer que eu tô esperando alguma coisa dessa pessoa. Eu não tô me relacionando com ela verdadeiramente. Eu tô me relacionando com aquilo que eu acho que ela pode me proporcionar. Pensa nisso. Ainda tratando da questão dos relacionamentos, pra gente perceber que quando a gente se coloca no meio de uma discussão, sabe? Quando fica cada um defendendo seu ponto de vista, quando a gente se coloca numa discussão, quer dizer que a gente se identificou com um ponto de vista. E a gente fica defendendo esse ponto de vista como se estivesse defendendo a própria vida, a própria razão, a própria inteligência, a própria credibilidade. A gente tá defendendo a si mesmo, né? E o Eckhart propõe, experimenta. Você tá no meio de uma discussão, é porque você tá identificado. Então desidentifica, desapega da sua ideia. Para de querer defender a sua ideia. Lembra que se você tá identificado com um determinado ponto, você tá atuando na mente, você tá atuando no ego. Desapega. Grande chance de você conseguir ouvir muito melhor o que a outra pessoa tá trazendo. Grande chance de, quem sabe, você aprender alguma coisa com um outro ponto de vista. Grande chance de vocês conseguirem entender o que tem em comum e o que não tem em comum, e a partir disso não tem uma discussão, mas tem um alinhamento e um caminho novo para ser seguido. Para a gente experimentar no meio de uma discussão, não se identificar com o ego, não se apegar à nossa ideia. Quando eu tenho a coragem de dizer para uma pessoa: eu tô com medo dessa relação por causa disso, disso e disso, grande chance da gente conseguir revelar e conhecer melhor essa relação, o que o outro quer, e expor o que eu tô vendo, para poder encontrar um lugar que não tem medo. É na vulnerabilidade que a gente conhece a potência da nossa invulnerabilidade. É expondo aquilo que nos gera alguma tensão que a gente consegue encaminhar. Se colocar presente por inteiro. Não só no que tá bom, mas naquilo também que tá incomodando. Que aí a gente consegue gerar muito mais força. Quarto tópico: transformando a doença em iluminação.
Isso que a gente acabou de falar a respeito da identificação com padrões que se repetem na vida, é algo que também pode ser trabalhado a respeito de como lidar com alguma doença. Muitas vezes a gente recebe um diagnóstico, busca entender de onde ela veio, busca a história dessa doença, é o caminho mais comum para você poder tratar e se trabalhar. Mas a gente se desconecta daquilo que a gente está sentindo de fato agora. E passa a se relacionar com essa doença com base em todo o histórico, a culpa que eu sinto pelo comportamento que eu tive no passado, o significado que isso tem pra mim, entende? Como muda a dimensão da doença, ao invés de ser aquilo que eu tô sentindo aqui agora, o sintoma que eu tenho, o que eu preciso fazer para trabalhar com isso, eu começo a me associar com a significância, o significado daquela doença pra mim na minha história. E isso é mais doente ainda. Transformar a doença numa oportunidade de iluminação é a gente conseguir se conectar só com o presente dessa doença. O presente da doença, né? A doença traz um presente pra gente, né? Um presente de consciência, um presente de limite, um presente para avisar alguma coisa que a gente tá fazendo que tá na hora de parar de fazer. Agora, pegar essa mensagem e passar a atuar a partir dela, integrar essa mensagem na nossa presença, é algo que pode nos libertar. Provavelmente pessoas que estão em algum estágio mais avançado de doença, que escutem isso, podem se revoltar ainda mais. Isso mostra o quanto elas estão verdadeiramente não se aplica, né? Mas isso mostra o quanto elas estão identificadas com a doença delas e não com o ser verdadeiro que elas são. Quando a gente vivencia a doença dessa forma e deixa de se identificar com ela e se mergulha ainda mais nesse eu interior, a gente vai descobrindo que quem morre nesse processo é o ego, que o nosso eu interior permanece lá, sem doença alguma, pelo contrário. Ele tende a se mostrar ainda mais forte nesses momentos. A gente consegue se conectar muito melhor com ele, né? Na verdade, forte ele sempre é, sempre foi, sempre será. Mas a gente consegue se conectar com ele de uma maneira muito mais intensa para lidar com a situação. É assim que momentos extremos contribuem um tanto com o nosso processo de desenvolvimento espiritual. É isso. Quando a infelicidade ataca. Esse é o 5º tópico. E o Eckhart propõe: seja um alquimista. Transforme essa situação externa em uma oportunidade de você mergulhar ainda mais fundo no seu eu interior e se conectar ainda mais com quem você verdadeiramente é. Mesma coisa que foi dito na doença. Agora, para qualquer situação que se apresentar. Situações limite que nos permitem aprender o que é preciso aprender. Da cinza desse velho mundo é que pode surgir um novo mundo. Lembre-se sempre da situação de vida e entregue-se para a vida de verdade. Ele traz aqui o exemplo de pessoas que vivenciam o corredor da morte. O quanto essas pessoas já tentaram de todas as formas se libertar dessa situação e não conseguiram. O quanto elas já se revoltaram e não conseguiram mudar nada. E o quanto elas finalmente se renderam àquela situação. E que é visível o estado de entrega, de graça, de bem que elas conseguem alcançar à medida em que elas se entregam para essa situação e param de se revoltar contra isso. É uma redenção. Limite, né? E aí, não é a situação limite que viabiliza a iluminação. Não é a situação em si, cuidado.
É um caminho do sofrimento? É. Mas não é porque eu vou passar por um caminho sofrível que eu vou me iluminar, não. É porque eu vou me entregar nesse processo. E a chance de eu me entregar é muito maior quando eu tô passando por isso do que quando eu tô sentada lá no meu sofá linda assistindo Netflix e tá tudo certo na família e curtindo um feriadão, né? Essas situações limite podem ser vistas como presentes para a gente conseguir exercitar esse nosso lugar de desenvolvimento espiritual. Isso. Não é a situação limite que viabiliza a sua iluminação, é a sua entrega a ela. Sexto tópico, transformando o sofrimento em paz. Então a gente já falou a respeito dos relacionamentos, a gente falou a respeito das doenças, a gente falou a respeito de quando um sofrimento grande se aproxima. A síntese de todas essas frentes que o Eckhart traz nesse tópico é: primeiro, quando você nega o sofrimento, quando você se opõe ao fluxo da vida, você está gerando resistência. E essa resistência começa a gerar uma negatividade em você e você reverbera isso. Você começa a projetar isso para outras pessoas. Você começa a atrair situações de mais sofrimento para você. Quando você deixa de opor resistência e aceita a situação tal qual ela se apresenta, você tá num lugar de pelo menos não gerar mais sofrimento. Você tá num lugar de ter mais lucidez, de enxergar o que de fato está acontecendo. Você consegue mover a sua energia de um campo mental para um campo espiritual. E a partir desse lugar você consegue se desidentificar, porque você consegue observar. Quando você dá toda a atenção ao seu sofrimento naquele momento presente, quando você se permite sentir o que você está precisando sentir naquele momento, naquela situação de vida, quando você se permite sentir a tristeza, sentir a dor, sentir o medo, deixar esse sentimento fluir através de você e observá-lo a partir do seu estado de presença, sem se identificar com ele, você vai aceitando a situação e você vê que quem morre é o ego. Porque você consegue acessar um lugar em que você não precisa jogar a culpa disso em ninguém, nem em você mesmo. Porque você consegue perceber que você não tem que necessariamente saber explicar essa história, contar essa história. Isso faz parte de uma ordem que não necessariamente você conhece, mas você aceita, porque é o que está se apresentando. E nesse sentido, que você não tem mais necessidade de ter razão, de estar certo. Quem morre é o ego. Você consegue se entregar cada vez mais para sua vida interior. Você consegue se identificar mais com aquilo que você é de verdade. E essa situação de vida que se apresenta deixa de ser tão significativa assim para aquilo que você é. Você se torna mais independente do mundo manifesto, muito mais identificado com o mundo não manifesto. O caminho da cruz, a iluminação pelo sofrimento. E de novo, ninguém encontra Deus porque está sofrendo, encontra Deus porque no sofrimento conseguiu se entregar, porque chegou numa situação limite em que praticamente não tinha mais outra opção a não ser se entregar. O Eckhart fala, né, que o caminho da cruz é como você ir pro céu esperneando, sabe? Achei engraçado, né, assim, tá numa situação que não dá mais, que não tem jeito, que não aguenta, que não pode ser, e vai, entendeu? Tô fazendo piada, mas não é brincadeira, né, gente? Como encontrar o que nunca foi perdido? De novo, a história da ilusão de separação, né? Encontrar Deus no sofrimento. Não vai encontrar Deus no sofrimento.
né? Você não precisa reencontrar, ele sempre esteve aí, ele sempre vai estar aí, ele é, né? E então que no sofrimento e nessas situações limite de situação externa de vida, que a gente não dá conta mais de se identificar com aquilo que está acontecendo, é que a gente consegue voltar e se identificar mais com aquilo que é de verdade. Não é o único caminho, mas é o caminho que tem se apresentado para a maioria de nós nesse momento que a gente está atravessando a nossa vida. A pergunta é: não é o único caminho. O caminho da cruz, o caminho do sofrimento para a gente se reencontrar não é o único caminho. Mas é o caminho que tem se apresentado com mais frequência, por conta da nossa identificação com o ego. Isso responde para mim aquela história da gente aprender pelo amor ou pela dor, né? O que eu vi e mais vi até hoje foi aprender pela dor. Poucas situações que eu vi aprender pelo amor, em mim mesma e nas pessoas com quem eu convivo. Aqui o Eckhart traz que essa situação se apresenta mais aprender pela dor porque a gente está identificado demais com o ego. À medida em que a gente deixa de se identificar tanto com o ego e fica muito mais na presença, a gente consegue aprender todas essas coisas a respeito de expansão, de presença, de alta vibração, de se sentir conectado pelo amor. Porque a gente não está tão identificado com o ego. Lembra que não tem amor verdadeiro onde tem ego? É isso. E a pergunta desse 7º e penúltimo tópico é: quanto tempo você ainda precisa para parar de se identificar com o sofrimento? O que você acha que você ainda precisa aprender para parar de se identificar com o sofrimento? Tempo é sofrimento. E quanto mais tempo você ficar gerando para você, mais sofrimento você vai estar gerando para você. Você não precisa de tempo, você não precisa aprender nada. Tudo que você precisa você já sabe. Lembra da introdução do livro? Ele está repetindo isso aqui. Eu não preciso cumprir essa listinha de coisas que o meu ego diz que eu tenho que fazer antes de. Nesse processo de iluminação não é assim. A gente está falando do agora. E o último tópico do capítulo, tópico 8, o poder de escolher. E aqui o Eckhart está falando que escolha pressupõe consciência. E se a gente gastou esse tempo todo falando do quanto a gente está distante de ter uma consciência verdadeira daquilo que acontece, quer dizer que as escolhas que a gente faz não é a partir da consciência, ainda é a partir da mente, ainda é a partir do ego. Quando eu digo que eu escolho tudo que acontece na minha vida, e ele faz essa referência aí às linhas de pensamento da nova era, né? Quando eu digo que eu escolho tudo que acontece na minha vida, sendo que eu ainda não tô nesse grau de consciência e de iluminação, significa que eu estou me identificando com o meu ego, porque é ele quem vem escolhendo tudo que acontece na minha vida. Logo, que é uma injustiça dizer isso. E que a gente ainda precisa praticar e caminhar um tanto para a gente poder estar num lugar de dizer que está verdadeiramente escolhendo. A partir do momento em que a gente consegue aceitar o que a situação de vida apresenta, que a gente se permite sentir aquilo que está se apresentando naquele momento, que a gente para de apresentar alguma resistência a esse fluxo, a ponto de conseguir observar aquilo que se passa, a gente vai se desidentificando com essas questões que geram sofrimento, a ponto do sofrimento deixar de existir. É sinal de que a gente está se entregando para essa vida interior.
E a partir daquela alta frequência que é gerada nesse momento, é que situações, é que soluções inesperadas, verdadeiros milagres podem acontecer. É quando aquela pessoa que estava desacreditada pelo médico alcança a cura. É quando aquele cara que estava falido, desempregado, quebrado, consegue fechar aquele negócio e dar uma virada na vida dele. E quando nada disso acontece, e mesmo assim você permanece em paz. Independente da situação de felicidade ou de infelicidade, esse lugar de paz interior, infinito, eterno, é você. E aí a última pergunta do livro, né? Nossa, e quando é que eu vou saber que eu consegui me entregar? E o Eckhart responde: quando você não tiver mais essa pergunta. Agradeço.